Queridos, amados pais e irmãos, finalmente estou quase chegando ao objetivo de minha viagem e me dá muita alegria lhes contar das atuais condições. Eu estou muito bem, com pessoas bonitas, tenho comida boa e poucas horas de trabalho novo, como aqui é normal. Meus conterrâneos em Curitiba, segundo escutei, passam bem. Já teria escrito para eles, mas o correio daqui não é muito rápido. Assim eu terei de esperar, até que possa falar-lhes pessoalmente. Recebam cordiais saudações do seu filho muito distante, Joseph Auer. Esse é um trecho de uma carta escrita em 1863, pelo hoje conhecido José Auer. Depois de 2 meses de viagem, o imigrante alemão desembarcou em São Francisco do Sul, na colônia Dona Francisca, que hoje é conhecida como Joinville. Neste episódio, você conhece a história do primeiro integrante da família Auer que pisou em terras curitibanas e que, de muitas maneiras, mudou a vida de todos que moram aqui. História na Rua, um podcast do Estúdio Bem Paraná. Todo o óleo usado da sua casa. Pode trazer o óleo usado que a natureza... Não importa se você mora em Curitiba a sua vida inteira ou se você está aqui há poucos meses. Você já deve ter escutado o sobrenome Auer. Além do bairro, 8 ruas da cidade levam o nome de diferentes figuras dessa família. Mas pro episódio de hoje, a gente se concentra na história do José Auer, que foi aquele que primeiro fez a travessia pelo Atlântico e que de alguma forma convenceu os outros 11 irmãos a fazerem o mesmo. Desde 1953, ou seja, quase 100 anos depois de ter chegado em Curitiba, a rua que corta o Boqueirão até o Uberaba leva o nome do patriarca da família Auer. Mas afinal, qual que é a origem desse sobrenome tão característico? Originalmente eles são da região da Baixa Silésia, né? Vieram os primeiros, José Auer, que foi o primeiro, ele veio da Prússia. O último dos irmãos que veio, que foi 15 anos depois, mais ou menos, 16 anos depois, já veio da Alemanha, porque entre a chegada do José e a do Augusto, que foi da última leva dos irmãos, houve a unificação da Alemanha. Eles eram colonos, né? Eles trabalhavam na agricultura ali, tinham uma propriedade pequena e plantavam e faziam as coisas dele ali. E a família Auer espalhava-se não só por essa cidade, mas outras vizinhas, né? Eles estavam bem nessa região da Baixa Silésia, quase já na fronteira com a República Tcheca hoje. Esse é o José Augusto Leal Auer, tataraneto do José Auer. E excepcionalmente neste episódio, nós recebemos 2 pessoas da família para contar essa história. A outra metade dessa dupla de guardiões da memória dos Auer é o Carlos Auer Amazonas de Almeida, bisneto do Roberto Auer, irmão do José. Quem começou a fazer uma propaganda muito grande, na verdade, na época foi a imperatriz, a Maria Leopoldina von Habsburg. Na verdade, o Brasil queria um exército, não tinha como ter um exército para uma fronteira tão gigante. Exatamente. E daí eles começaram a dar tiras para imigrantes, que naturalmente os imigrantes iam proteger a sua terra. Nisso começou essa propaganda, além desse contato que ele já tinha, as pessoas vinham para cá sonhando, né? E quando chegavam não era bem aquilo. E o José, na verdade, foi o patriarca da família, né? Foi o corajoso que enfrentou tudo e veio e começou a lutar. E assim como em outros episódios que a gente já viu por aqui, José cruza o Atlântico sozinho em busca de um sonho. Depois de desembarcar no Brasil, ele escreve 2 cartas que ficariam bem famosas e que descrevem desde a viagem interminável até a chegada conturbada em Santa Catarina e a decisão de subir para Curitiba. Com toda a dificuldade que ele encontrou no começo, que foi muito difícil a vida dele, ele diz assim: não deixem que eles digam daquelas maravilhas que vocês ouviam sobre o Brasil. Ou seja, não é bem assim. E ele demorou 7 anos para dizer para os irmãos: agora vocês vêm. Aos poucos, José foi se tornando um dos principais comerciantes de Curitiba. E como os primos brincam, ele era um workaholic. Não parava quieto diante das oportunidades. E numa dessas, fez a sua maior contribuição, que muda as nossas vidas até hoje. Foi José Auer quem trouxe a energia elétrica para Curitiba.
investimento mais fabuloso dele, sem dúvida, é da energia elétrica, né? Porque Curitiba ainda não tinha luz elétrica, era uma coisa incipiente assim, e ele viu aquilo, comprou a concessão, importou um gerador, construiu uma usina e começou a colocar luz em Curitiba e vender luz para todo mundo. Acho que foi um passo enorme que ele deu, claro que nesse momento ele já estava capitalizado para isso, né? Mas foi um passo gigante que ele deu, assim como empresário, foi esse, né? E não é só isso. Ele ainda fez parte da criação da Associação Comercial do Paraná, junto com o seu companheiro Barão do Cerro Azul. Foi o primeiro presidente da Sociedade Thalia, construiu o Teatro Auer, que era muito inovador para a época e onde foi feita a primeira projeção de cinema da cidade, e também foi pioneiro na área da navegação fluvial. A verdade é, onde você procurar, é muito provável que você encontre um Auer escondido por ali. Outros integrantes da família também estão por trás de lojas de tecidos, laticínios, ferragens, construção civil e cutelaria, só para citar alguns. Além de marcarem presença na criação da primeira rádio de Curitiba, o primeiro escritório associado de advocacia da cidade e diversos clubes de futebol, como o próprio Curitiba. Os Auer, sem dúvida, não brincam em serviço. E para celebrar essa história, em 2013, Carlos e Zeca organizaram uma festa para os 150 anos da chegada de José Auer em Curitiba. E a gente já vinha conversando há muito tempo e nunca tinha havido um encontro da família. E aí nós começamos a amadurecer essa ideia. Ia ser os 150 anos, era uma data importante, né? E aí nós começamos a usar a genealogia para buscar os contatos das pessoas e ver se conseguimos juntá-las, né? Nós fizemos aí um grande encontro. Quantos foram, primo? No Bar do Alemão, 230, né? 233 pessoas nós juntamos da família. E olha, a gente sabe que é uma pequena parcela, mas foi um evento de muita alegria, porque a gente via assim, os de cabecinha branca já se encontrando depois de muitos anos, e a gente via a gente conhecendo um primo ou outro que a gente não conhecia, né? E isso fez com que a gente tivesse vontade de fazer, então, uma outra festa depois, que foi a Oktober ali, e depois mais pra frente fizemos os 160 anos, e depois saiu esse catálogo, e ainda vai sair um livro. Cada um que falece leva um pouquinho da história pro túmulo, né? Então a gente tem que agora fazer um esforço para colocar isso de uma forma definitiva, né? Pessoalmente, eu gostaria que você que está ouvindo, se pudesse levar algo dessa história, leve o exemplo dessa dupla imbatível. Reúna a sua família, conversem sobre o passado, registrem essas histórias. A parceria do Carlos e do Zeca tem muito a ensinar a gente. E eu tenho certeza que muitos frutos podem surgir aí da sua casa também. Mas nessa história, o que será que explica uma família com tantas conquistas? Eu acredito que o que fez a família Auer de repente ter um sucesso, além de naturalmente ter se dedicado, ter focado nas ideias, trouxeram ideias da Alemanha, viram o que tinha lá, eu penso que foi principalmente a união. Eu acho que o José uniu os irmãos que vieram e deve ter influenciado nas ideias, e eu penso que essa união fez eles irem se ajudando e crescendo, e com certeza se esforçaram muito, né? Visão de mercado, de oportunidade e disciplina de trabalho. Eles eram muito trabalhadores, não eram pessoas de gastar à toa, acho que nem tinha muito como gastar naquela época, né? Então eles reinvestiam o que eles ganhavam em mais produção, em mais negócio. Podiam ter sossegado, porque ele fez um comércio muito bom, ganhou muito dinheiro com isso, ele podia ter sossegado nisso, mas não. Ele era uma pessoa inquieta, assim, diante das oportunidades. Aos 65 anos, depois de passar sua vida adulta inteira em Curitiba, José decide voltar para a Alemanha e leva com ele um pedacinho da sua tão amada terrinha curitibana. Aos 62, 63 ele ficou viúvo. Aos 65 ele casou de novo. E os filhos não aceitaram muito esse casamento e começou a haver uma indisposição. Aí ele, sabe o que? Eu vou deixar eles aqui, já fiz minha vida. Vendeu as coisas dele, pegou o dinheiro dele e foi para Wiesbaden e viveu 25 anos em Wiesbaden. E uma coisa interessante que conta, o José quando foi levou um pouco de terra, porque queria que quando falecesse ele fosse sepultado com essa terra junto, né? Terra de Curitiba.
história da família Auer é praticamente interminável. E brincando, esse episódio poderia facilmente ter o triplo da duração. Mas, no fim do dia, o que fica é a admiração por essa figura que mudou a história da própria família e, de quebra, de todos os curitibanos. Ele era, assim, visionário, né? Acho que estava à frente do tempo dele com as coisas que ele fez e ele ajudou muita gente. Não só os irmãos que depois ele foi buscar e aos poucos veio trazendo, que ele foi ajudando a iniciar a sua vida aqui. Esse é o orgulho que a gente tem deles, de tudo que eles fizeram, enfrentando tudo isso, né? Eu acho que isso que as pessoas, quando olham não só para eles, mas para todos que vieram antes, né? Eu acho que tem que ter um respeito. Hoje vive uma cidade com todos os confortos e tal, porque um dia ela começou, ela enfrentou as dificuldades e ela foi crescendo, foi se tornando uma cidade. Tem todo esse lado comercial dele, mas eu fico impressionado com a pessoa bondosa que ele era. A gente vê a amorosidade dele com a família nas cartas. Ele ganhou umas moedas do pai, né? Exato. Ganhou umas moedas só do pai, então veio sem nada. Só com essas moedas e com a coragem e com a vontade, com a energia. E acabou trazendo os irmãos e conquistando muita coisa, né? Mudou a história da nossa família. Esse foi o 4º episódio do História na Rua, uma produção do Estúdio Bem Paraná com apoio operacional da Prefeitura Municipal de Curitiba. Os episódios ficam disponíveis em vídeo no YouTube ou em áudio no Spotify. A produção, roteiro e apresentação ficam por minha conta, Luísa Mainardes, e a edição é de Luiz Fernando Ranisch. O trabalho de assessoria de imprensa é de Lívia Berbel e a coordenação do projeto é de Josiane Ritz. No nosso próximo encontro, a gente conhece a história de uma professora que estava muito à frente do seu tempo, principalmente em uma época em que lugar de mulher não era na política. No 5º episódio, você conhece a rua Professora Olga Bauster, na Regional Cajuru. Nos vemos na semana que vem. Até lá!